Consignado mudando de banco sozinho, sem autorização, sem avisar? Como assim, Edney? Isso é possível? Isso acontece? Pessoal, olha só, muitos aposentados estão se deparando com esse tipo de situação, mas muitos não sabem o porquê, não sabem se isso vai gerar algum tipo de problema e principalmente se isso é uma situação comum, se é uma situação que pode acontecer. E é claro que eu vou explicar para todos vocês com todos os detalhes sobre essas situações, para que, obviamente, se você já passou ou está passando por esse tipo de problema, para que você saiba como proceder, como tudo vai acontecer daí para frente, ok? Claro que antes eu vou fazer aquele pedido para você. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, pessoal, vai lá, se inscreve, clica no sininho, clica em todas, porque desta forma, todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo ou a gente abrir uma live, você vai ser notificado e poderá participar ao vivo com a gente. E o melhor de tudo, pessoal, não tem custo. Então vai lá, se inscreve e aproveita, ok? Bom, pessoal, vamos lá então, olha só. Crédito consignado mudando de banco sozinho, sem você pedir, sem você ter solicitado, não veio nenhum aviso para você. Como assim, Edney? Isso acontece? Isso pode acontecer? Quais os problemas que isso pode acarretar para você, aposentado e pensionista do INSS? Bom, vamos explicar todos os detalhes para que, obviamente, vocês possam entender, tá? Bom, ultimamente, alguns aposentados e pensionistas estão nos chamando, em nosso WhatsApp e fazendo a seguinte pergunta: Edney, eu identifiquei que o meu empréstimo que eu fiz no banco X não está mais no banco X, agora ele está no banco Y. Porém, a parcela continua a mesma, mas não está mais no mesmo banco. E agora? Por que isso aconteceu? Eu não pedi? Calma que eu vou explicar para todos vocês, tá? Infelizmente, eu falo infelizmente porque assim, é uma situação que gera às vezes pânico, gera preocupações, Geram dores de cabeça para muitos de vocês, porém é uma prática comum que acontece entre os bancos. Como assim? Em todo contrato, tá? Quando você faz um empréstimo consignado, dentre aqueles milhões de cláusulas que existem, uma delas fala desta possibilidade, certo? Entre um banco e outro fazer o quê? A venda de carteira, tá? Então, um banco, ele pode fazer a venda de carteira para outro banco. O que seria basicamente isso? Então, vamos lá. O banco, ele tem lá X empréstimos consignados, por exemplo, no ano tal. Ele vai lá e vende essa carteira para um outro banco que tem interesse em comprar, certo? Automaticamente, todos aqueles empréstimos que inicialmente foi feito pelo banco X vão passar a valer para o banco Y, sem qualquer tipo de aviso para vocês, sem qualquer tipo de comunicado, sem qualquer necessidade de solicitação por vocês, nem autorização. Por quê? Essa autorização já está feita em contrato, entendem? Isso já consta lá em todos aqueles milhões de cláusulas, que tem nos contratos de empréstimo, de financiamento, tudo certinho. Já tem essa autorização onde um banco pode fazer a venda da sua carteira para outro banco. Lembrando que essa situação não se trata de uma portabilidade, tá, pessoal? A portabilidade, sim, tem que ser solicitada por vocês, tem que ser autorizada por vocês. Se não for feita por vocês, isso não pode acontecer. Agora, a venda de carteira, o banco ele não vai vender um único contrato, ele vai vender uma carteira, A venda de carteira, sim, é autorizada, é um procedimento em que os bancos podem fazer, correto? Porém, pessoal, conforme eu disse, é uma situação aonde não gera inicialmente nenhum tipo de problema, porque mantém a sua taxa de juros, mantém a sua quantidade de parcelas pagas, mantém o valor da parcela que você está acostumado a pagar, basicamente apenas saiu de um banco e foi para o outro, ok? Mas por que eu falo inicialmente não gera um problema, ou um prejuízo, ou uma dor de cabeça? Porque pode ser que gere para vocês nas seguintes situações. Preste atenção. Primeiro,
Às vezes você vai tentar fazer uma renovação, acha que está no banco X e não está. Aí começa a dor de cabeça, ou seja, conseguir descobrir para que banco que foi. Você vai ter que olhar lá no seu extrato de empréstimos, olhar o banco que estava, entrar em contato com o banco e ser duro na queda, porque muitas vezes eles não querem informar, tá? Isso é um erro muito grave, mas entrar em contato com o banco e falar, olha, meu empréstimo era com vocês, agora não está mais com vocês, foi para... Eu quero saber para qual banco foi. Nesse caso, eles vão informar e a partir daí você tem a informação para realmente conseguir fazer a sua renovação. Porém, pessoal, muitas vezes o que acontece? Às vezes a carteira é cedida, é vendida para um banco que, vamos lá, não oferece opções de refinanciamento ou tem uma política em que o seu contrato muitas vezes não fica apto a renovações ou vai para um banco que outros bancos não portam, porque os bancos têm essa situação, né? O banco X não porta banco Y ou coisas do tipo. E aí sim começam dores de cabeça que inicialmente você não havia feito, né? Ou seja, não estava participando desse tipo de problema e que, sem obviamente qualquer tipo de culpa, passam a ter em virtude de uma venda de carteira, tá? Nesses casos, o que acontece? Se por um acaso foi para um banco em que o banco não oferece possibilidade de renovação e outros bancos não portam, infelizmente não tem o que fazer, tá? Você vai ter que pagar até o final o seu contrato juntamente a este banco, para que obviamente depois que terminar você consiga utilizar a sua margem novamente para uma outra contratação. Agora, às vezes acontece também o melhor. Às vezes você estava num banco em que teoricamente não te oferecia nada, às vezes migra para um banco novo e esse banco novo tem uma política melhor e acaba possibilitando renovações ou até mesmo possibilidades de portabilidade para vocês. Recentemente, né, a última situação que eu me recordo aqui que aconteceu de migração de carteira foi o Banco da Ecoval comprou todos os cartões consignados do Banco Santander. Então, muitas pessoas tinham problemas com o Santander no sentido de não conseguir renovações ou algo do tipo. Migrou para o da Ecoval, né, em virtude dessa compra de carteiras e passou a ter possibilidades aí de saques ou coisas do tipo, tá? Então, por isso que eu disse, inicialmente não gera nenhum tipo de problema a migração de carteira, mas às vezes ao longo do tempo ou dentro de uma necessidade acaba gerando dores de cabeças que poderiam ter sido evitadas. Mas, de forma geral, é uma situação realmente que acontece, é uma situação que ocorre de forma legal, porque consta essa possibilidade em contrato, tá? Isso não é uma situação assim que vocês escolhem ou não, ou o correspondente escolhe ou não, isso já faz parte dos contratos dos bancos, tá? Todos os bancos têm essa cláusula aí que possibilita essa venda de carteira entre eles, tá? E, obviamente, não gera nenhum tipo de... não se classifica como fraude ou qualquer tipo de situação deste porte, tá? Lembrando a todos que a migração de carteira, a venda de carteira, né, a carteira cedida não tem nada a ver com portabilidade de crédito, tá? Se você foi vítima de uma portabilidade de crédito sem a sua autorização, é outro caso. Agora, quando ocorre a venda de carteira, a migração de carteira de um banco para o outro, essa sim é uma situação que pode acontecer, que ocorre, né, de uma certa forma aí, com uma certa frequência entre os bancos, tá? E que muitas vezes pega a gente de surpresa. Principalmente porque existem algumas migrações de carteira que quando troca, altera lá no INSS. Aí fica fácil, né? Porque você vai identificar lá, estava no banco X, agora está no Y. Agora, tem situações que migram de carteira, lá no INSS continua constando o nome do banco inicial, você acha que está tudo certo, e quando vai ver, seu contrato já está em outro banco, não é verdade? Mas, de forma geral, assim, não precisam se preocupar, porque não é uma situação de fraude ou de problemas mais sérios, e sim mais uma questão aí administrativa e que, obviamente, vocês precisam sempre estar atentos, né? E é um direito, obviamente, de vocês saberem qual banco está o seu contrato, ok? Agora fala para mim, vocês gostaram desse vídeo?
Gostaram dessa informação? Entenderam essa informação? Se gostaram, então deixa um joinha, compartilha com mais pessoas e, obviamente, se inscreva no nosso canal. Pessoal, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!